Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol decide, o Flamengo sobe na tabela. O técnico Rogério Ceni equilibrou bem a partida para o Fortaleza. E as mudanças de Domenech Torrent, vocês têm gostado? Assuntos desse vídeo, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! No Maracanã, 2-1 para o Flamengo sobre o Fortaleza. O Gabigol decidiu lá no finalzinho, aquela conclusão típica do Gabriel Barbosa. 15 gols na temporada, já é um dos artilheiros do Brasil. E terceira vitória consecutiva do Flamengo, que faz com que o Mengão chegue a 14 pontos, colhe nos líderes ali na frente e já volte a ser, como nunca deixou de ser, na verdade, mas já volte a ser um dos candidataços a conquistar o título brasileiro, que seria o bicampeonato. Mas como é que se desenrolou essa partida? Não com tanta facilidade. O jogo, na verdade, se mostrava muito mais fácil do que ele parecia, porque com 5 minutos o Flamengo já vencia com um senhor gol de Everton Ribeiro. Mais um, né? Depois daquela pintura contra o Bahia, com um chapéuzinho de joelho no Zeca e golaço por cobertura. Agora ele começa a jogada dando uma trivela, faz o tabelamento, o Pedro consegue a conclusão matando no peito de perna esquerda, o Felipe Alves faz a defesa e ele vem para dar uma cavadinha. Eu confesso para vocês que quando eu olhei o lance a primeira vez rapidamente, parecia que ele tinha tocado por cima do goleiro para outro jogador concluir. Eu vi o lance um pouco meio assim no susto, né? Depois eu vi que ele tocou para ele mesmo, né? Ou seja, um chapéu no goleiro, uma conclusão de cabeça no meio da defesa, um gol de rara técnica, como só o Everton Ribeiro tem conseguido fazer. Um jogador muito qualificado, né? Há muito tempo aqui no futebol brasileiro, desde 2013, né? Antes Coritiba, depois naquela fase incrível no Cruzeiro e depois, desde que voltou para o Flamengo, jogadoraço. Só que aí o Flamengo começa ganhando por 1-0 e o Fortaleza não se abate. Até aquele momento, os primeiros 5 minutos, era o Flamengo que estava no campo de ataque. E na sequência, o Fortaleza, que apostou na velocidade do Osvaldo, né, conseguiu um pênalti. Um carrinho mal dado, mal feito do Maurício Isla dentro da área, a penalidade bem marcada, e aí o Juninho acaba empatando a partida pro Fortaleza. Só que aí, se a gente fosse imaginar, né, bom, aí o Flamengo que começa bem, sofre um gol, volta a dominar as ações. Isso não aconteceu imediatamente. O Fortaleza continuou sendo perigoso, inclusive o Osvaldo deu uma bola na trave, entre outros lances de perigo que o Fortaleza acabou levando para o ataque. O Rogério Ceni, até ele na esquematização do time, ele apostou mais na velocidade, né, do David, do Osvaldo, em detrimento de outros jogadores que vinham atuando, como o próprio Romarinho, que também tem velocidade, mas ele é um pouco mais, digamos, corpulento. O próprio Wellington Paulista, né, que tem feito gols, como sempre, né, mesmo aos 37 anos, só que ele coloca esses dois jogadores ainda no primeiro tempo, na verdade o Wellington Paulista, né, e depois no intervalo o Romarinho, porque aí ele entende que pode conseguir numa bola alçada, num contra-ataque, fazer o gol da vitória. E o Fortaleza foi muito eficiente na marcação, porque obviamente, mesmo depois no segundo tempo, você nota que o Flamengo fica muito no campo de ataque, mas o Felipe Alves trabalhou bastante, é verdade, mas a marcação funcionou muito, Paulão fez um grande jogo, o Flamengo teve dificuldades. Mas eu queria falar sobre a ótica do Flamengo, de que forma o Domenech armou esse time. Ele vem propondo um rodízio, ele já falou abertamente que não vai manter aquele time titular como fazia o Jorge Jesus, e essa já é a primeira modificação, na verdade, entre outras que a gente já nota do trabalho dos dois técnicos, mas ele realmente aposta nessa alternância de jogadores. Ele tem um elenco qualificado e como a gente está vivendo realmente uma retomada do futebol depois de uma longa parada e jogos muito em sequência, ele aposta realmente nesse revezamento de atletas. Mas surpreendeu, né? O Gabigol começou no banco de reservas, sem nenhum problema físico aparente. O Pedro foi o titular juntamente com o Michael no ataque. O Bruno Henrique ainda sente dores no joelho e o Diego Alves, além de estar com problema no ombro e tal, ele foi infectado com a Covid-19. Então jogou o terceiro goleiro do Flamengo, né? Porque o César também tem a Covid, então jogou o Gabriel. Mas ele armou um time que em alguns momentos
pode ser no papel um 4-2-3-1, mas em vários momentos virou um 4-4-2, com linhas muito bem definidas. Ele botou também o Gustavo Henrique na defesa ao lado do Rodrigo Caio e não o Léo Pereira. O Maurício Isla, o Felipe Luiz, os dois zagueiros, aí o Arão e o Gerson, que também é uma novidade, o Gerson voltando para o time começando como titular e não o Thiago Maia, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Michael e o Pedro. Parece, né, um 4-4-2, mas em alguns momentos o Michael vinha recompor, né, e ficava um 4-2-3-1 até pela velocidade que tem o Michael dos lados, mais no lado esquerdo, mas muitas vezes caindo pelo lado direito também, o Arrascaeta jogando muito bem, mas o Flamengo ainda desequilibrado nesse setor em que o adversário tem mais a posse no meio de campo do que outros tinham no ano passado. Eu noto essa pequena diferença, mas o Flamengo, até pela sua superioridade técnica, chegou muito, trabalhou muito bem a bola no campo de ataque e deu trabalho sim para o Felipe Alves. Falta ainda um aprimoramento ali naquele último terço, naquele último toque, assim, para que o Flamengo seja mais assertivo. Como foi no gol da vitória, no gol do Gabigol, no cruzamento do Mateuzinho, que já tinha entrado no lugar do Isla, que faz um cruzamento na medida, e o Gabigol certeiro na conclusão, tirando o Felipe Alves da jogada. Eu queria perguntar para você sobre essas mudanças do Domi, né? Porque aí no segundo tempo, por exemplo, ele coloca o Lincoln, que é um jogador que, pelo menos na minha avaliação, está atrás de outros tantos, inclusive do Pedro Rocha, que só vai entrar depois e até se machuca e deixa o Flamengo com um a menos. E é justamente depois que ele se machuca que o Flamengo fica com um a menos que sai o gol do Flamengo no finalzinho decretando a vitória. Mas quando ele coloca o Lincoln eu não entendi. Quando ele coloca o Diego na do Gerson, é uma troca que até o Jesus já fazia, isso tá tudo certo. Depois ele tira o Michael, né, para reforçar o ataque, e o Pedro sai no intervalo. Eu não acho que o Pedro tenha feito um mau jogo. Ele, inclusive, participa do primeiro gol, e o Pedro vem num momento muito bom. E essa dúvida, ela persiste, né? Será que você coloca o Gabigol junto com o Michael, você coloca o Gabigol junto com o Pedro, naquele momento você tiraria o Pedro para colocar o Gabigol, ou você tiraria o Michael? Ou você deixaria os dois? A titularidade do Pedro, ela é merecida? Eu acho que sim, mas como é que você vai deixar o Gabigol no banco, né? E aí até tem uma imagem aí que o Gabigol sai um pouco chateado, amparado pelo Marcos Braz, ele comemora meio que desabafando, fazendo um sinal de silêncio para a câmera, não sei o quê. Eu acho que isso tem a ver muito mais com o jejum que ele estava antes de recomeçar a fazer seus gols, do que propriamente um recado para o Domenech Torrent. Tanto que quando ele marcou gols contra o Grêmio e contra o Botafogo, aqueles gols de pênalti, ele vai lá, abraça o treinador. Não sei, obviamente ele não deve ter ficado feliz de ter começado o jogo no banco de reservas, e isso pra mim é bom. O jogador não tem que gostar de ficar na reserva, ele tem que ficar incomodado. Não que isso caracterize um desrespeito ao seu colega, né, que hoje tá que recebeu a titularidade, ao treinador e tudo mais, mas a inconformidade de você querer mudar isso na prática, pra mim é salutar. Daqui a pouco um pitizinho assim não é legal, né? Mas eu não sei se foi pro treinador. Até acho que não. É só uma leitura. Depois o Marcos Braz até falou que não tem nada disso e aí espinafrou contra o gramado do Maracanã, dizendo que o Flamengo ganhou mais um título em 2020, do pior gramado do Brasil. Não sei se foi pra tanto, né? Eu já vi gramados piores esse ano, inclusive, não sei se foi pra tanto. Não é um Flamengo envolvente, teve dificuldades, mas venceu. E em muitos momentos isso tem acontecido. O Flamengo tem escapado de derrotas, tem conseguido reações, e isso é importante, especialmente em termos de resultado, né? Se a gente for falar no que aconteceu no início do campeonato, o Flamengo beirou a zona do rebaixamento, a gente sabia que isso era uma questão momentânea, pelo elenco que tem, o Domenech muito contestado, e ainda é. E ainda é exatamente por essa mudança de filosofia. Ele muitas vezes ainda mostra um certo desconhecimento sobre características de alguns jogadores, escalando eles em posições, às vezes, das quais eles não se sentem tão à vontade assim, mas isso vai mudando à medida em que ele vai conhecendo mais o grupo. Mas o fato de deixar o Gabigol na reserva chamou a atenção. Não que ele não possa, né? Não que nenhum treinador possa botar o Gabigol na reserva quando ele não vem bem. Não é isso. E o Pedro realmente está numa fase muito boa. Eu só não sei se os dois se excluem, se eles não podem jogar juntos. É que aí você, tirando o Michael, você perde a jogada de linha de fundo. E o Michael estava bem, obrigando o Felipe Alves a trabalhar muito no primeiro tempo, especialmente. Então é difícil de tirar do time. O fato é que o Flamengo tem 12, 13, 14 titulares, né? E dentro desse rodízio nem todo mundo vai ficar feliz. O importante
nesse momento, para mim, são os resultados e o desempenho, uma certa evolução que vai sendo modificada, né? Vai sendo mostrado. Não é o Flamengo de 2019, mas também não é aquele do começo do Dome um pouco atrapalhado, meio perdido e tal. Não, a gente já vê um pouco mais, especialmente do meio para frente, de muito mais troca de passes, combinações e envolvimento, né, do adversário. Embora o Fortaleza, repito, tenha feito uma partida muito digna e até merecia o empate, né? Mas o Flamengo tem um artilheiro que foi lá e definiu a parada. O fato é que o Flamengo está chegando. Se deixar chegar, a gente sabe o que acontece. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!